voltamos, ouvintes, com o programa Encontro na Justiça, hoje entrevistando o deputado Tio Carlos. Nós estamos com um repórter na rua, o Silvio Augusto, para ouvir os nossos ouvintes, fazer uma ouvidoria e trazer as perguntas aqui, que nós possamos orientar os ouvintes que tenham qualquer dúvida, além de fazer pelo telefone 3572-0760 e o WhatsApp 998080819. Mas se o ouvinte que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, quiser tirar alguma dúvida, acompanhar um processo, pode fazê-lo através do site www.tjrj.jus.br. Olha, se você procurou algum serviço da Justiça e não foi atendido a contento, não foi tratado com respeito, você pode procurar a ouvidoria do Judiciário e lá neste site que eu te falei, www.tjrj.jus.br, você pode fazer as suas reclamações. E pode mandar também, se você tiver com algum problema com a Justiça Federal, nós trazemos aqui sempre companheiros da Justiça Federal, você pode acionar a ouvidoria @trf2.jus.br, ou ligar para o telefone 2282-8196 para fazer as suas reclamações com relação aos serviços na Justiça Federal. Então, o encontro com a Justiça é para orientar nossos jurisdicionados para que tenham o melhor serviço do Judiciário, já que nós somos servidores públicos. Nós temos que prestar contas à população e o programa Encontro com a Justiça está aqui para essa prestação de contas, assim como o deputado Tio Carlos, nosso entrevistado de hoje, que com o mandato parlamentar tem que prestar contas aos seus eleitores e à população do Rio de Janeiro. Daí a pergunta da nossa querida ouvinte, Virgínia, quer saber, o senhor puxar o seu tapete quando não lhe deram a presidência da Comissão da Criança? Querida Virgínia, na verdade não foi bem uma puxada de tapete, mas enfim, eu não me articulei como deveria e quando fui ver achei que o meu trabalho apenas feito na frente da comissão na Câmara Municipal poderia ter me credenciado. E na política você às vezes precisa realmente ter conversas para que a gente consiga os nossos objetivos. Mas o meu trabalho está sendo feito, eu tenho certeza, é o meu primeiro mandato, eu sou deputado há um pouco mais foi o primeiro semestre, 6 meses, mas a gente está fazendo o nosso trabalho, a presidente da comissão é uma deputada também bastante efetiva, a deputada Tia Ju, eu faço parte da comissão, como faço parte da comissão de educação e da comissão de prevenção às drogas e de esporte e lazer. Então eu tenho trabalhado muito para que as pessoas possam entender o seguinte, aliás, é uma frase que eu sempre digo, o cidadão tem que saber que político nenhum faz favor, até porque quem paga o salário do político é o cidadão. É obrigação do político atender, ter o seu gabinete de portas abertas, porque é assim que a gente entende como estamos, até diferente, eu estou servidor, porque política não é profissão. Eu posso dizer que o animador de festa é a minha profissão, a animação de festa. Então eu estou, enquanto cidadão, entender que o meu trabalho é um trabalho que colabora para a melhora das condições da política pública do nosso Estado. Então eu quero dizer isso. Também quero fazer um alerta ao cidadão, como o desembargador Damasceno acabou de dizer. Eu até entendo a indignação do cidadão com a classe política. São escândalos e mais escândalos. Cobertos de razão, o cidadão tem que realmente estar indignado. Mas também votar em branco, como votaram algum tempo atrás no Macaco Tião, no seu Creyson, isso absolutamente não melhora. O que melhora, então, faça o seguinte, se ninguém pode lhe representar, seja candidato, vá para o pleito, se coloque, defenda suas ideias, porque isso faz parte da democracia. Então é assim, doutor Ciro, não houve puxada de tapete, o que houve, sim, eu estou aprendendo, eu na verdade estou aprendendo a trabalhar e lutar de forma um pouco mais organizada para que a gente tenha os nossos pleitos atendidos. O senhor desculpe a veemência, mas nós fazemos todas as perguntas que os ouvintes nos direcionam. Então, às vezes, as perguntas são feitas como os ouvintes direcionam. Mas o senhor falou aí que é também da Comissão de Prevenção
as drogas. Então, acho que é oportuno. Qual é a sua posição em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda não é definitiva, é apenas um voto do ministro Gilmar Mendes, da regulamentação das drogas, já que nós estamos há 40 anos numa guerra às drogas, segundo o governador, é a guerra pelas drogas, né? Guerra pelo tráfico, para saber quem é que vai traficar. A guerra pelo tráfico, segundo o governador Pezão manifestou-se, mas nós estamos nessa guerra, deputado, e com mortes de pessoas inocentes, com mortes de policiais inocentes em trabalho, e essa guerra não tem nos levado à paz social, que é o objetivo da justiça. Qual é a sua posição com relação à regulamentação do uso e da venda de todas as drogas, como o Supremo está agora? O Supremo está se manifestando só com relação à maconha, mas qual é a sua posição, deputado Tio Carlos? Não, o ministro Gilmar Mendes já deu seu voto pela inconstitucionalidade do artigo da lei de drogas, que é a 11.343, o artigo 28. Esse artigo, ele fala de forma muito genérica, doutor Ciro, eu fico muito preocupado. Eu, na verdade, entendo, e já, enfim, essa manifestação, claro, prender aquele dependente químico é absolutamente um erro. Nós sabemos disso. Dependência química não é um problema de polícia, é um problema de saúde pública. E nós temos que defender desta forma. Mas, ao mesmo tempo, também temos que ter um compromisso maior. Doutor Ciro, eu defendo de forma muito clara que nós temos que combater a violência do tráfico, não liberando, e sim educando e principalmente levando um diálogo aberto e verdadeiro. Se nós mostrarmos ao jovem que droga pode até dar prazer, mas a gente tem que mostrar ao jovem as consequências desse prazer. Quando o ministro Gilmar Mendes dá pela inconstitucionalidade do artigo 28, eu entendo que é uma mudança da lei. Liberar geral, da forma que está se tratando da maconha, porque o caso é específico da maconha. Mas eu fui vereador, inclusive tínhamos debates, porque alguns defendem a liberação das drogas como solução para a violência do tráfico, doutor Ciro. O traficante, primeiro que não vende só maconha, tem na sua estante drogas que são mortais, como crack. São drogas que destroem a vida das pessoas em muito pouco tempo. Não só a vida, como os sonhos em si. Então, quando o ministro Fachin, né, pede vistas, eu, pelo menos, quero que essa discussão possa ser um pouco mais estendida. Porque se olharmos, claro, aquele usuário que é pego lá com 5 gramas de maconha, que seja, e levar, e deixar, porque o artigo 28, ele não é claro. Quem decide é a autoridade policial. O erro está aí. Está aí. Porque aquele jovem, pobre, coitado, negro, está lá, é um dependente químico, muitas vezes vai para o presídio, vai preencher mais uma vaga no presídio de forma covarde. Mas o senhor tem toda a razão, deputado. Aprisiona-se mal, faz-se uma guerra que não é vencível, porque não se pode fazer guerra com a sociedade, e aí tem essa outra posição também do liberou geral, né? Que não é uma posição razoável, né? Porque o que nós precisamos tratar dessa questão, tal como nós temos aí nas outras drogas chamadas listas, né? O álcool, o tabaco, né? Os remédios tarja preta, é uma produção, um comércio e um consumo regulamentado. Porque o que gera o tráfico é a proibição. Porque o dia que parar de ser proibido, deixa de haver tráfico, né? Então, o liberou geral, ele pode ser um problema. Porque também, né, tem um problema da saúde pública, né, tem o problema da qualidade do que se vai ser vendido, como tem hoje, né, o problema do que é vendido, do que é consumido. Agora, eu acho que a regulamentação, né, da produção, do comércio e do consumo, né, para vender em lugares específicos, para pessoas específicas, identificadas, como hoje. Hoje é fácil, qualquer um pode comprar qualquer drogas dessas ilícitas em qualquer esquina. Qualquer criança compra, né? A cidade inteira tem pontos de venda de drogas. Dentro das escolas tem, dentro das faculdades tem, é um coleguinho, né, um estudante que vende para outro, né, então, a vida acadêmica me permite afirmar esse tipo de coisa, né? É um estudante regular que traz para os seus colegas, e sem um controle de qualidade. Agora, uma criança que pode comprar
que não consegue comprar álcool e cigarro, né, na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos na Zona Sul, por exemplo, ela consegue comprar droga pela falta de regulamentação. Então a proibição, ela gera a falta de controle, né? Eu acho que a regulamentação é o caminho, né? Que de uma vez que o proibicionismo demonstrou que ele só gera violência, morte e gastos indevidos de recursos públicos. E nós estamos na linha com o nosso repórter de campo, Silvio Augusto. E aí, Silvio Augusto, qual é a pergunta que você vai dirigir aqui para o nosso deputado Tio Carlos? Sim. Ao nosso querido amigo deputado. Deputado, existe uma verba em Brasília, uma verba complementar ou suplementar para as praças e parques e jardins. E os organismos públicos municipais não atentaram para esta área de lazer. O que está havendo é falta de dinheiro, falta de interesse público ou as políticas públicas que infelizmente não sabem que tem que avançar? Silvio Augusto, enfim, o lazer é constitucional, não é isso? Nós, inclusive, estivemos à frente de uma comissão na Câmara Municipal, responsabilizando, na ocasião, a Prefeitura, porque uma criança, quer dizer, a mãe levou 2 filhos para brincar numa praça em Santa Cruz. A baliza de futebol caiu na cabeça de uma das crianças e matou a criança. As praças da nossa cidade estavam completamente destruídas, quer dizer, sem manutenção. Então, nós temos um recurso, porém, infelizmente, falta visão, muitas vezes, do Poder Executivo nesse sentido. Fizemos audiências públicas, chamamos a responsabilidade. O Parques e Jardins, para que o senhor tenha noção, muitas vezes ele demora 1 ano e 13 meses para voltar a fazer uma vistoria. E alegou-se também que não era só falta de recursos, falta de pessoal para isso. Então é um ato de irresponsabilidade e eu cobrei da Prefeitura do Rio exatamente esta mãe perdeu um filho, onde ela levou o filho para se divertir e ela, infelizmente, saiu de lá com o seu filho direto para o cemitério. É cruel isso. Então eu tenho certeza que se tem dinheiro, temos que cobrar do Poder Executivo que faça a sua parte. Não só pegando esse dinheiro e aplicando verdadeiramente no caso da manutenção das nossas praças. Muito bem, Silvio Augusto, muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que não aprova só coisa ruim, também aprova coisa boa, aprovou a PEC para eleições diretas para o Tribunal de Justiça. Olha que maravilha, estamos avançando. Quem sabe, ainda nessa legislatura, nós não vamos ter um judiciário democratizado, porque, para os nossos ouvintes saberem, só quem vota para a presidência, para a administração dos tribunais, são os desembargadores. Isso não é justo, isso não é democrático e nós pleiteamos de longa data que todos os magistrados votem e elejam a cúpula do Tribunal de Justiça. Já é assim, segundo nos informou o nosso entrevistado da última semana, no Tribunal da Justiça do Trabalho. Já são todos os juízes do trabalho que votam. Agora, segundo o caminhar dessa PEC, já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, portanto, é constitucional e é justo que todos os magistrados elejam a direção do Tribunal de Justiça. Maria do Leme faz uma pergunta aqui ao deputado Tio Carlos. Ela disse que gostaria que o deputado falasse sobre os projetos sociais que você está envolvido. Você é um homem vinculado, comprometido com os projetos do lazer, da cultura, da educação, voltada para crianças e adolescentes desde a sua vida toda. Agora, como parlamentar, o que você tem feito nessa área, deputado Tio Carlos? Bem, querido ouvinte, obrigado pela pergunta. Maria do Leme. Maria, muito obrigado pela pergunta e eu vou de forma muito clara. Eu acabei tendo que me afastar do meu trabalho, né, daquela situação onde eu animava os grandes eventos do nosso país. Inclusive, a gente vê com muita tristeza que esses eventos estão cada vez tendo menos. A gente fica muito triste quando o Papai Noel, que era uma maravilha, a chegada do Maracanã, eu, aliás, fiz as 2 últimas chegadas dele com a Xuxa, enfim, acabou. As pessoas parecem que esqueceram que as nossas crianças precisam desse sonho, dessa maravilha que é o Natal. Eu tenho hoje
muita dificuldade porque o parlamento me toma praticamente toda a minha vida, num aspecto profissional. Então eu acabei, por exemplo, até quando ganhei a eleição, doutor Ciro, saiu no jornal até uma crítica, né, no sentido de que eu sempre fui contratado para os grandes shows, e aí até o Jornal Globo fez uma associação de forma pejorativa, mas enfim, de palhaço à excelência, como se fosse pejorativo animar festas e fazer o povo rir. Mas enfim, no sentido de que a gente se afastou um pouquinho do trabalho na ligação direta com os nossos projetos que a gente desenvolvia. No parlamento eu tenho lutado muito. Por exemplo, tenho cobrado da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer projetos que, infelizmente, o secretário, um jovem, Marco Antônio Cabral, que assumiu essa secretaria, em função dessa crise que se coloca de forma muito clara no Estado, projetos que existiam foram praticamente extintos. Hoje, por exemplo, nós tínhamos grandes projetos nas áreas de lazer do nosso Estado, dos 92 municípios. E houve um corte muito grande. Dos 900, hoje tem-se 100, entendeu? E eu tenho cobrado disso. Exatamente, eu cobro porque nós não podemos deixar, por exemplo, nas comunidades carentes, doutor Ciro, os demais desembargadores. É cruel essa relação de que o grande ídolo das comunidades tem que ser o traficante, porque talvez o traficante é aquele que dá a festa de Natal, dá o único brinquedo que ele recebe. Nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que ter o Estado cumprindo o seu papel. Nós temos que levar o esporte para dentro das comunidades. Mudar, porque o esporte pode salvar vidas, sim. A cultura, a arte. Eu fiz um projeto um projeto bastante conhecido, até no Brasil, até internacionalmente, com o grupo Afro-Reg, chamava-se Conexão Urbana. Nós levávamos shows de grandes artistas para dentro das comunidades. Eu fazia parte infantil e tivemos Elba Ramalho, enfim, Daniela Merkel, Caetano Veloso. Essa população nunca viu esses artistas, e é essa a importância que a gente pode mostrar para aquele jovem, que ele também pode ser famoso, que ele também pode ter dinheiro, ele também pode usar roupa de marca, não seguindo o caminho do tráfico, não sendo olheiro, não trabalhando no tráfico, e sim com oportunidade de usufruir do talento. O nosso povo brasileiro é um povo que tem muito talento, e a gente precisa fomentar isso. Então, hoje, ouvinte, a minha luta é para que o Estado cumpra o seu papel, principalmente para que a gente possa abraçar projetos que realmente dê a certeza de que, se a gente educar, se a gente apresentar um caminho aos nossos jovens, o caminho do bem, eles vão seguir por esse caminho. A nossa ouvinte ligou para corrigir o nome, não é Maria do Leme, mas é Márcia do Leme. Então a resposta foi dada para Márcia. Obrigado, Márcia, pela sua participação. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos com a entrevistado de hoje, o deputado Tio Carlos.